Oi, galera, tudo bem? Ortopedizando na área, sexto episódio. Lembrar para vocês que o Ortopedizando é um projeto que tem como visão expandir conhecimento, dividir conhecimento das diversas áreas que circundam a medicina, não só para médicos, trazer mais parceiros e conscientizar as pessoas do conhecimento. Lembrando que conhecimento no lugar errado não serve para nada, então o conhecimento tem que ser expandido, ok? Minha convidada de hoje é uma amiga que eu conheço de longa data, não sei quantos anos, tem que fazer conta. E quando você tem que fazer muita conta, é sinal que o tempo já passou muito rápido, né? É uma especialidade que eu estava querendo muito trazer para a gente poder gravar, para a gente poder discutir. Eu acho que tem muito assunto em comum para decidir e para discutir e para definir novas tendências, que é a geriatria. Eu consegui trazer uma geriatra, glória a Deus, tá? Minha convidada de hoje, Aline Miller. Prazer te ver de novo, 1000 anos depois. Um prazer enorme. A gente vai falar um pouco dela, ela vai falar sobre ela, não eu. Aline, fala um pouco de você, deixa os meus convidados, meus seguidores te conhecer. A gente tava muito ansioso para ter um geriatra aqui. E fala um pouco de você, como é que é teu nome completo, que eu já Bom, falei. Não precisa falar a tua idade, que eu também não gosto de falar a minha. Fala um pouco da tua formação. tá. Bom, estou muito feliz e honrada de estar aqui hoje. Então, meu nome é Aline Miller. Eu sou uma barriga verde que foi criada no Rio Grande do Sul. Voltei, fiz a minha faculdade em Tubarão, né, na Unisul. Uhum. Quando eu me formei, eu não tinha muita certeza ainda do que eu queria. Eu sabia que eu queria trabalhar e eu precisava trabalhar. A gente sempre quis trabalhar, né? Por causa de ganhar dinheiro. Exatamente. E tal. E aí eu saí com a ideia, eu vou fazer cirurgia, fiz alguns estágios em otorrino, mas aí como eu me formei na metade do ano, ainda tinha um tempo para decidir o que eu ia fazer de residência. E aí eu comecei a trabalhar num posto de saúde, numa cidade de 13 mil habitantes, Chamada? Schroeder. Estrela da Vizinha de Jaraguá, tá, gente? Isso. E aí eu comecei a me apaixonar pelos idosos. E aí eu vi que ali eu podia fazer um trabalho muito, muito, muito interessante. Por que a geriatria? É, eu acho que a gente tem um retorno, assim, até pessoal com o trabalho com os idosos, né? Eu acho que a gente consegue melhorar a vida deles, e é isso que é o mais importante dentro da geriatria, né? E o cuidar em si. Eu acho que isso eu comecei a entender que a medicina é cuidar também, né? Então a gente precisa ter esse papel e o médico, além de tratar doenças prontas, a gente precisa prevenir, né? E chegar nessa idade com uma qualidade melhor. O meu apelido no hospital é 80 a mais, né? Porque os meus pacientes têm mais de 80 anos. É, esse é o apelido, você vai ouvir. Eu não sei, é uma dúvida que eu tenho frequente, né? Você falou de uma palavra chamada que é compensador, que tem retorno. Será que o idoso, porque eu sinto que o idoso tem uma gratidão muito forte. É, gratidão é o inverso de ingratidão, mas o idoso ele parece ser mais grato. Será que é porque ele tem a percepção de ter menos tempo de vida, será? Não, eu acho que pela história dele mesmo, Uhum, por ele ser uma pessoa já com mais histórias de vida e perceber assim, não, ó, isso aí pode me ajudar, isso aí realmente vai ser bom pra mim. Então, existe essa troca, né, na verdade. Eu aprendo muito com eles, né, a partir do momento que você começa a conhecê-los melhor, né, porque a gente sabe que a consulta geriátrica é uma consulta muito ampla, né? uhum, A gente chega numa conversa muito ampla com o paciente. Tanto é que existe a AGA, né? Que a gente faz nos pacientes, que é avaliação geriátrica ampla. Então, quando o paciente chega para consultar, eles até acham muito estranho, muitas vezes, porque eu pergunto tudo para eles. Tudo que você pode imaginar, até para entender a vida social deles, né? uhum, Você tem filhos? Você trabalha ainda? Você está aposentado? O que que você fez? Né? Com quem você mora? Aonde você nasceu? uhum, Qual o seu nível de escolaridade? uhum. Né? Então, assim, a gente consegue chegar, enfim, ter um vínculo com esse paciente, né? E aí tudo tem um retorno também com Aham. relação a isso. Engraçado, tem uma coisa que eu, assim, todas as profissões que vêm aqui, que aqui vêm, especialidades médicas ou não médicas, é uma coisa que eu pergunto, se você puder me responder. Porque eu tenho certeza que muita gente não sabe o que nós fazemos.
primeira coisa que as pessoas devem ter se perguntado, né? Vou fazer uma pergunta diferente. Não é o que é o geriatra. O geriatra é um médico só de velho, como as pessoas falam? Ou a geriatria é uma especialidade que... Como é que a gente poderia definir a geriatria? Então, o geriatra é o médico que cuida do paciente idoso. Cuida como um todo, né? Essa é a questão. A gente não cuida, a gente não consegue separar o coração da cabeça, da perna, né? Ou do pulmão. Então, a gente engloba todo o cuidado. As questões né? físicas relacionadas ao envelhecimento. Exatamente. E, na verdade, assim, e aí sempre tem a pergunta, né? Mas e quando procurar o geriatra? Boa né? pergunta. Então, acaba que, assim, eu sempre falo, eu tenho essa frase que eu escutei uma vez em um congresso e eu sigo isso realmente. A partir do momento que você está preocupado com o seu envelhecimento, de como envelhecer melhor, procure um geriatra. Ele vai te ajudar a ter esse envelhecimento com qualidade. O geriatra não é o médico que vai fazer o tratamento anti-aging, que vai fazer rejuvenescimento, não. Porque você vai ficar velho. Mas aí, a idade tá ali, é a idade cronológica. Não necessariamente, né? Existem pacientes de 70 anos muito bem, existem pacientes de 70 anos que têm várias doenças que a gente precisa ter um cuidado diferenciado, né? Então, assim... com 40 anos procurar o geriatra? Se você está preocupado com o seu envelhecimento, sim. A gente faz um acompanhamento, a gente tem essa Eu já tenho mais de disponibilidade, 40. né? Então, assim, a gente vai tentar ajudar naquilo que você está pensando e que você está Sim, preocupado, sim. né? É engraçado, né? O que define... Assim, vou falar um pouco do que o meu dia a dia. Eu não sou geriatra, mas as pessoas me tiram onda que eu sou médico, um ortopedista geriátrico, mas o que será que define uma pessoa chegar aos 70 muito bem e as pessoas chegam aos 70 muito mal? São as doenças, é o modo de vida? Sim. Na verdade, o que a gente percebe muito Ai, doutor, hoje ele em tem dia... 70 com cara de 40, ele tem 70 com cara de 110. Sim, isso já é comprovado também, essa questão, estilo de vida, né? E o que entra dentro desse estilo de vida, né? Alimentação saudável, exercício físico, vida social, né? Uma saúde mental que entra nisso tudo também, exercício, vida social, né? Então, assim, as comorbidades em si, né? Os tratamentos, evitar pressão alta, obesidade, isso tudo são coisas que entram dentro dos fatores de risco para demência até, né? São essas Que nós vamos falar muito bem sobre demência hoje. O dia a dia do geriatra, ele se atende dentro do consultório? Como é que é um dia a dia no geriatra? Eu tenho certeza que as pessoas também não sabem como é que é o dia do geriatra. Falar do meu dia a dia é fácil que me acompanha. Eu tô lá atendendo, osso quebrado para cá, para lá. Mas entendo que a medicina não é só isso, né? A medicina é uma especialidade que criou suas especialidades e subespecialidades com o intuito de dar a melhor abordagem ao paciente. Então, as pessoas sabem como é que é o meu dia a dia. Quem me conhece me segue. E como que é um dia no geriatra? É só no consultório atendendo os velhinhos? Como é que é um dia? Como é que é o dia a dia de trabalho do geriatra? Na verdade... Até onde ele pode ir, assim, como é que é, né? O geriatra, a abrangência dele não fica só dentro do consultório, né? Uma das coisas e um diferencial meu particular, Aline, gosto muito, eu acho que traz muitos benefícios pro idoso, é a visita domiciliar, né? A gente ir até a casa do paciente, a gente consegue ter uma visão e uma ideia de muita coisa que dentro do consultório a gente não tem, né? E a gente consegue chegar, até por conta de, assim, a gente gosta muito a gente sempre fala a sacola dos exames e a sacola dos remédios, né? Às vezes no consultório o paciente não leva todos os remédios que usa, traz uma receita, mas e aí, como você toma? O geriatra, ele gosta de ver a caixinha. Eu tomo isso aqui, doutora, de manhã, isso aqui à noite. Isso aqui eu tomo quando eu tenho dor. Aí eu descubro. E o que tá ortopedista de tem errado. pavor da caixinha da sacola, tá? Não vou mentir pra vocês. Aí a gente pergunta, quais os remédios que a senhora toma antes de operar? E aí a gente entra em pânico. Pode E continuar. aí entra o geriatra para Que organizar. adora ver a caixinha. Exatamente, para organizar tudo isso, né? Que é um dos papéis do geriatra, é organizar as medicações do paciente. Porque às vezes ele não tem só uma receita, às vezes ele tem 5 receitas, né? De cada especialista.
E aí a gente precisa realmente, na casa dele, a gente consegue ter até a noção da família, como que cuida, né? A questão do domicílio, se tem adequações, né, de cuidados até para risco de queda, Sim, sim. né? Então, isso dentro da casa do paciente, a gente consegue ter uma visão melhor. Porque o idoso, às vezes, chega num ponto que ele realmente não gosta de sair de casa, né? Então, assim, o médico indo já tem um diferencial, conforto. né? Um Exatamente. conforto. Tem essas questões trabalha-se muito a questão de mobilidade, Também. de acessibilidade, Uhum. mas às vezes é muito difícil para a família Sim. sair de casa. Pega o Uber, aí tem até entrar no Uber, aí não sei o quê, entra no carro, às vezes tem muita dor, já tem limitações que Isso. às vezes não puderam ser corrigidas, né, Aline? E aí eu acho que essa coisa de ir em casa é um negócio muito bacana. Exatamente. Já que você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Número 1 é a questão do serviço domiciliar. E a número 2 é a questão das medicações. Antes de entrar nesses dois pontos específicos, queria saber, e no hospital, como é que seria a vida do geriatra? Dentro do hospital, qual seria o papel do geriatra? Na verdade, assim, eu venho de a geriatria eu fiz no Rio de Janeiro, né? Então lá a gente tinha as visitas também, né? Do geriatra. A gente acompanhava os pacientes No leite de internados. internação. Isso, exato. Os pacientes acima, que já faziam parte do ambulatório e pacientes determinados, a gente que fazia o acompanhamento dentro do hospital, né? Como visita. E principalmente esses pacientes pós-operatórios, né? De cirurgia de emergências ou eletivas ortopédicas, né? Um dos nossos ambulatórios era só da parte ortopédica de cirurgias eletivas. Ah, vou fazer uma prótese de joelho, uma prótese de quadril. Eu quero que o ortopedista encaminhava pra gente. Não, você vai fazer a cirurgia, mas você passa antes no ambulatório da geriatria, que eles vão fazer o seu acompanhamento. Então, a gente colocava ele nos eixos, digamos, para poder fazer... A ponto de estar pronto. Exato. E, na verdade, não é só uma coisa que a gente tem que avaliar. Não é só a questão, vamos fazer o risco cirúrgico desse paciente. Não. A gente tem que avaliar ele num todo, exatamente o papel do geriatra. Quem vai cuidar de você no pós-operatório? Você tem alguém? Né? Então, o pós-operatório é o mais importante, né? Porque vai dizer... Existe uma questão mecânica, né? Para ver se vê o risco. Mas Exato. vamos ser um pouco antitécnico, não sei se é essa palavra. O risco sabemos que todos têm. Exato. O jovem tem o risco cirúrgico de ter complicações. Sim. O idoso também tem. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que não é só pensar no risco, que a família pensa no risco, né? Mas, doutor, tem risco de morrer fazendo a prótese de quadril? Sim. Aí você pensa, tem risco de atravessar a rua? Isso mesmo. Então, não é só focar no risco cirúrgico, né? Sim, a gente, dentro desse ambulatório, a gente acabava fazendo isso, essa parte, acompanhava logo no pós-operatório imediato, acompanhava ele depois, né? Até a questão nutricional, né? De tudo isso. Realmente, se o paciente descompensou, fez delírio no pós-operatório, isso a gente precisava acompanhar mais de perto, né? Então, isso a gente fazia no hospital, né? E, claro, fora as visitas normais de clínica médica dentro da geriatria para o paciente idoso, né? Você falou, eu tenho pavor dela, a caixinha de medicamentos. É notório que todos vocês devem ter algum familiar que tem idade um pouco mais avançada e usa remédio, enfim. E a gente está no hospital, a gente vê isso todo dia. As pessoas me perguntam no consultório e as pessoas me questionam e eles questionam para o especialista daquele momento. Mas precisa tanto remédio, doutor? Então, assim, não é que está errado tomar os remédios. Pelo amor de Deus, não diminua os remédios dos seus idosos. Mas, o que se tem de tendência hoje de medicação? Nos meus primórdios, a Aline sabe, ou não lembra, quem me conhece sabe, eu tive uma passagem pelo serviço de HIV e tuberculose, 5 anos. Lá até começou a minha paixão por idosos. Eu lembro muito bem disso, que eu fui numa conferência bianual, acho que era John Hopkins, e falava-se muito sobre a polifarmácia. A vida seguiu, aqui estou, cirurgião de quadril e joelho, e eu vivo com a polifarmácia. Daí essa questão, medicação. Qual é a tendência em termos de medicação de idosos? É que as medicações tenham, vamos supor, o antihipertensivo, o remédio para o coração, eles sejam somados, façam o mesmo efeito. O que é a tendência? Diminuir como o número de polifarmácia? Como fazer? Será que tem como idoso tomar menos remédio?
Na verdade, isso é uma coisa bem individualizada, né? Uhum. A gente não tem como dizer, não, você só pode Vamos tomar enxugar essa 5. prescrição. Não, isso depende. Claro, tem receitas que eu recebo que de cara eu já sei o que eu posso tirar, sabe? Já tem coisas que a gente consegue dizer, não, isso aqui é inapropriado para o paciente idoso. Porque tem interação medicamentosa. Exatamente, exatamente. E tem coisas que a gente pode adequar, né? Mas assim, a gente faz muita desprescrição, né? Só que, claro, tem que ter uma consciência. Por isso que, assim, a gente precisa fazer um acompanhamento muito de perto e saber toda a história do paciente, né? Principalmente assim, a gente pega um paciente que já tem uma história de questão cardíaca, de pulmonar, então assim, a gente não pode chegar e tirar um monte de medicação. E o maior risco também é medicações controladas, né? A gente não pode tirar 5 medicações ou que seja 2 de uma vez. Não, a gente tem que ser cauteloso, né? Não, realmente, isso aqui tá demais, vamos ir tirando uma coisa de cada vez e realmente tendo o acompanhamento desse paciente, né? A família vai ser o termômetro dessa retirada dessas medicações e sempre o acompanhamento de perto, né? O geriatra tá ali, né? A gente falou antes do dia a dia do geriatra. O geriatra precisa estar com acompanhamento, a gente precisa de notícias desse paciente, né? A gente tirou um remédio, semana que vem eu vou querer que você me dê notícias do seu pai. Porque eu preciso saber como que ele está. Ele está dormindo bem? Está dormindo mal? Ele fez algum efeito colateral dessa medicação nova? Então, assim como você tira cautelosamente, você introduz cautelosamente o remédio também, né? Então, isso e sempre acompanhado, né? Principalmente esses remédios controlados, né? As medicações de pressão, diabetes, isso, na verdade, a tendência com o passar dos anos, pacientes com 90 anos, você sempre vai avaliar o risco-benefício, né? De estar medicando com essa aquela substância. Vamos dar uma estatina para o paciente de 90 anos? Vamos manter essa medicação? Tudo avaliando, né? Uma coisa personalizada. Vamos manter um remédio para diabetes ou 3 remédios para diabetes num paciente de 90 anos? Faz sentido isso? Não faz sentido. Por quê? Fora que ele tem outros efeitos, inapetência, né? Então, tudo está interligado. A gente sempre tem que pensar que todas as medicações têm interações e têm outros efeitos colaterais. Então, tem que avaliar o risco-benefício. O meu pai está emagrecendo. Eu tenho que ver a lista de medicação. Pode estar ali a resposta, né? Por que ele está emagrecendo, né? Que tem aquela receita de bolo matinalmente, a caixinha com os... E às vezes aquilo fica... Eu me preocupo, mas por vezes eu não tenho como interferir. Por vezes eu não tenho como interferir. Exatamente. São muitos anos tomando aquilo, né? Exato, né? Então, assim, eu penso assim, será que um dia... Eu acho que esse é o caminho, né? Já conversei com alguns geriatras de forma informal. Eu acho que a tendência, com o passar dos anos, é enxugar, sem causar mal. Exatamente. Uma medicação que chama muita atenção, né? Que você falou. E nos guidelines e livros de ortopedia tá lá. O que você pensa sobre as medicações, as substâncias psicoativas? E algumas medicações não deveriam ser prescritas? É uma pergunta de um paciente, tá? Eu tenho muito questionamento. Por isso a minha ansiedade de querer marcar um podcast com o geriatra. As substâncias psicoativas são responsáveis por parte das quedas. Sim. Né, dos idosos. Hoje em dia existem tendências você não usar essa ou aquela medicação e ir para substâncias mais leves, porque assim, eu tenho muita queda. As quedas acontecem à noite ou nas primeiras horas da manhã, o idoso vai ao banheiro, o idoso acaba apresentando muita tontura, né? Sim. Então assim, vulgarmente tem muita tontura. Então algumas medicações será que não devem mais ser usadas? Quão difícil é lidar com substâncias psicoativas em idoso? Por quê? A gente já vai entrando num limiar que o idoso ele já tem algumas transtornos emocionais a partir dos 65 anos aí. Na verdade, assim, o problema todo tá no tempo de uso, muitas vezes, né? Porque, assim, existem medicações, vamos falar, benzodiazepínicos, que são os remédios faixa preta, né? Eles têm a sua indicação? Tem, né? Só que são indicações pontuais e por curto espaço de tempo. Eu, particularmente, não prescrevo benzodiazepínicos para os meus pacientes idosos. A gente sempre vai tentar outra alternativa. Só que muitos já vêm usando a medicação para mim.
É uma medicação difícil de retirar? É muito difícil, porque já vem, às vezes, pacientes estão usando 30 anos a medicação. Nossa Senhora. Então, assim, o que eu explico para o paciente é os riscos dessa medicação. Sim. Se ele é um paciente realmente, ó, ele é lúcido, ele se, né, é lúcido orientado, ele define o que vai fazer, eu converso com ele e a gente define junto. Vamos tentar tirar a medicação? É uma coisa, é um pacto que tem que ser feito junto, sim. ou com a família ou com o paciente, mas nesses casos é mais com o paciente. E aí a gente tenta a retirada com outros tipos de medicações com menos efeitos colaterais, Sim. né? Normalmente se usa, eu não durmo, eu tenho que usar o remédio para dormir. Existem outras medicações, né? Mas normalmente acontece isso de ter que fazer um tratamento bem devagar e tentar, porque assim, você não pode tirar bruscamente esse tipo de medicação, porque eles vão ter outros efeitos piores até, né? Então, assim, é uma redução bem gradual, bem lenta, que tem que estar sempre acompanhando também. Nós falamos da polifarmácia, né? Que é uma coisa que você falou, da caixinha, e a visita domiciliar. O que eu foco nisso? São perguntas que chegam para mim, é muito engraçado. Agora a gente começa a conversar, começa a lembrar. O geriatra, a gente já vai falar da nossa interação, né? As nossas especialidades. Mas o geriatra, eu diria que ele fica... O idoso, ele tem várias especialidades que o assistem. Aí, de repente, chega uma figura primordial, na minha opinião, que entra no centro desse círculo de especialidades cuidando do idoso. Uhum. As pessoas me perguntam, bom, agora a minha geriatra, ela está cuidando, vendo o remédio da pressão, do colesterol. Como é que faz? Ele é um elo de ligação às especialidades e muitas vezes as famílias não querem mais ir, casos meus, tá? Não querem, às vezes dispensam ir em tantos médicos e terceirizam um geriatra. Isso é normal acontecer? A senhora está cuidando da pressão? Sim. Será que eu preciso estar indo no cardiologista toda vez? Ele acaba sendo um elo de ligação às especialidades. Não que ele dispensa as especialidades, né? Não. Ele é um elo de ligação, eu acho. Na verdade, assim, a ideia do geriatra é essa. O geriatra ser o maestro, né? Então, assim, o geriatra, ele precisa das especialidades, com certeza, Sim. né? Tem pacientes com cardiopatias graves, tem pacientes que descompensam, né? Então, a gente sempre vai precisar. Mas existe essa coisa. Eu tenho um paciente que descompensou. Mas ele tem um cardiologista. Pega o telefone e liga, né? A gente trabalha em conjunto, né? Somos colegas, então a gente precisa desse respaldo. Esse paciente aqui tá fazendo bradicardia, o coração tá parando, né? Tá mais fraquinho. O que o senhor acha da gente tentar reduzir, ou um beta-bloqueador, ou fazer isso, aquilo? O trabalho é em conjunto, né? Mas é que, justamente para a gente não ter essas interações todas de medicações, para o paciente ficar numa linha de cuidado, né? O geriatra acaba tomando para si o cuidado desse paciente, né? Mas, claro, sempre precisando do especialista, mas é ele que vai tomar as decisões maiores. E para isso a gente tem a questão da família em si, né? Eles acabam confiando em você e você que vai definir alguns cuidados junto com a família, né? Essa é a ideia. Você falou das medicações, né? A gente falou delas, da questão da multiespecialidades. Daí me veio uma questão, que é o que eu mais ouço no hospital. Meu pai não dorme. Mas não dorme, doutor. Não dorme de jeito nenhum. Não vamos falar do delírio, que é uma coisa que eu preciso falar em particular, mas idoso tem mais insônia? Ou não? Na verdade, não é que ele tenha mais insônia. O sono dele, o sono do paciente idoso, ele vai modificando, né? Ao longo do tempo, a gente vai tendo um sono mais leve. Isso é normal do envelhecimento, tá? Sinal que eu não tô tão velho. A gente consegue... o sono fica mais leve. As horas até, assim, vamos dizer, de 8 horas de sono, que é uma coisa saudável, às vezes pega 7, 6 horas de sono, né? Ele não precisa tantas horas dormindo e fica um sono mais leve. Entendi. Mas a questão toda é uma queixa muito frequente, realmente, que a gente tem no consultório. Mas existem medidas que melhoram isso, não necessariamente com medicação, né? Meu pai não dorme, mas que horas ele vai deitar? 6 horas da tarde. Aí é claro que ele vai acordar 2 horas da manhã. Né? Então, assim, se você começar a
destrinchar como é o sono. Ah, mas o meu pai não dorme. Mas que horas ele janta? O que ele toma à noite? Ah, ele toma uma xícara de café com leite. Não dá, né? Então, assim, tem coisas que a gente pode ir melhorando. Exercício físico é uma coisa que melhora total o sono do paciente idoso, né? Ele precisa. Ah, mas então. A soneca depois tarde. da tarde. Ah, mas ele dorme 2 horas depois do almoço, mas à noite ele não dorme. Mas você precisa de 6, 7. A pessoa que tem problema de insônia não pode dormir à tarde, né? Mas assim, mas é tão bom, sim, claro, eu entendo que é bom, mas aí você tira aquela qualidade do sono da noite, né? Então, assim, manter o idoso ocupado durante o dia é importante, né? Principalmente os pacientes que já têm um diagnóstico de demência, né? Que estão ali sentados vendo TV o dia inteiro, eles vão estar descansados, eles não vão ter um sono profundo, né? Muito tempo. Então, assim, precisa sempre olhar a rotina desse idoso, como que é, né? É essa pergunta, né? Da gente entender a rotina, ver como é que é, o que a gente pode mudar, né? Nem tudo é medicação, né? Claro, sim, esse idoso é um idoso, um idoso rígido, ou seja, não tem nenhuma outra comorbidade, não tem demência, e realmente chega a mim, vamos dizer, um paciente de 60 anos. Não, realmente, eu faço tudo isso que você está me dizendo e realmente eu não consigo dormir. Não, a gente vai pensar numa medicação. Mas nunca um benzodiazepínico é a primeira opção, faixa preta. Não, existem medicações que ajudam no sono. Às vezes o paciente tem um quadro de ansiedade, né? Que interfere no sono dele. Então você tem que tratar a causa, né? Você tem que tratar a ansiedade e não em si um remédio só para ele dormir. E às vezes essa ansiedade é tão grande, e aí entra a questão do benzodiazepínico num curto espaço de tempo. Para apagar o incêndio. Uma crise de pânico. Para apagar aquele incêndio. Exatamente. E aquilo ali não pode ser mantido, né? Essa questão. A gente não tinha essa visão há, sei lá, 20 anos atrás do mal desse benzodiazepínico a longo prazo, né? E a gente começa a perceber isso. Você melhor do que ninguém nessas quedas. A gente colhe esses frutos, né? Exatamente. Muito idoso usando benzodiazepínico, substâncias psicoativas, enfim. Eu um questionamento de família. Vê, minhas perguntas nem saem de mim, às vezes, porque são coisas que eu convivo no dia a dia. O ortopedista, ele realmente... ele é um médico que ele acaba tendo um foco muito grande, né? Nas questões musculoesqueléticas. A gente não consegue abraçar as questões todas clínicas que envolvem o paciente. Mas os questionamentos chegam pra gente. Sim, claro. Sempre chegam. Nós vamos falar em temas aqui que são temas que trazem para mim. Uma delas, que é muito interessante, que talvez eu diria que entre as top 5 e a top 3, os familiares, que você já falou da convivência com a família de lá dentro, e aí acho que você vai ter mais gabarito para responder isso para mim. Em que momento que você acha, ou se é comum o idoso ter mais transtornos depressivos ou ansiosos, ou, vamos generalizar, questões psiquiátricas, tá? Isso é esperado do envelhecimento? A gente deixa de produzir mais substância no cérebro também, que causa isso? Porque a família chega, meu Deus, não quer comer, não quer conversar, não quer sair, e anda chorando. A terceira idade, ela traz, o nosso cérebro, imagino que ele envelheça, e talvez vai trazer essas coisas? Ou não seria uma relação direta? Não. A questão de alteração para depressão não são normais do envelhecimento, né? Não é esperado que só porque envelheceu. Não, com certeza. Isso aí realmente é questão de particularidades de pacientes. É comum, sim, é comum. Mas por quê? Porque você tem uma vida ativa, né? E daqui a pouco você se aposenta e você não programou essa aposentadoria. Você simplesmente parou de trabalhar. E você não sabe o que você vai fazer dali para frente, né? E aí você se sente sem utilidade mais, porque você não tá trabalhando, né? E você não tá produzindo. Então, isso acaba comprometendo muito, né? A saúde mental desse idoso, né? E aí o filho já não precisa mais tanto de você, né? Porque já tem outra família. Então, você acaba que você precisa programar isso. Por isso que eu digo, quando você está preocupado com o seu envelhecimento, procure um geriatra, que você vai ter esses
projetos, né? Você precisa ter projetos de vida. Vocês não só ajudam, projetos vocês dali. ajudam a programar a terceira idade também. Exato, né? Tipo, uma das coisas que eu mais gosto de falar e que é importante é você ter projetos, você ter por que acordar naquele dia, né? Você pensar, não, hoje eu vou sair porque eu vou levar o meu neto no futebol. Então, semana que vem eu vou ir viajar com a minha esposa. Né? Então, assim, ter projetos, não precisa ser projetos a longo prazo, não daqui 20 anos. Não, projetos curtos, né? Semanais, diários? Exato. Não, eu vou estudar uma nova língua, eu vou aprender alguma coisa diferente, eu vou tocar um instrumento musical. Isso tudo faz parte de melhora de cognição, né? De novos neurônios. Uhum. Isso tudo evita demência, né? Então, assim, não pude fazer quando eu estava trabalhando, então use esse tempo que você tem, né? Para aprender uma coisa nova, para se informar, né? Tá bem informado, fazer um trabalho voluntário, né? Isso tudo estimula e você vai se sentir útil, né? O exercício físico é importante, né? Para a saúde mental. É essencial, né? Sim. É essencial para tudo. Eu ouvi uma colega falando esses dias que eu achei assim, que o exercício físico é inegociável. Eu ouvi uma frase que dizia que o exercício físico é a pílula eterna da juventude. O É. exercício físico não é inegociável. Sim, e o exercício é bom para tudo, né? É para o sono, que a gente falou, né? É para a saúde mental, né? Para evitar a depressão, para pressão, melhora a pressão, para obesidade, para diabetes, né? Para demência. Então, assim, o exercício físico é a receita do médico. Assim, tem dois temas que a Aline está citando muito, que é a demência e outro que a gente vai chamar. Mas eu queria levantar umas perguntas que para vocês vai ser engraçado. Para a gente que é médico não é engraçado. É comum, é esperado. Então, a mais engraçada é que assim, você já está ganhando muita comida dos ossos. Está ganhando bolo, palmito, comida. Ganho bastante. Né? Ganho bastante pano de prato, adoro quando eles trazem alguma coisa que eles mesmos fizeram, sabe? Eu acho que é muito gostoso Dão e gratificante. Dão conserva, Isso. dão muita carne de porco, né? Chocolate é uma coisa... A fonoaudióloga falou que idoso tem preferência para o doce é mais palatável. Eu ganho Isso. muito chocolate, né? Isso é uma coisa Sabonete. que é Sabonete. Essa semana uma idosa quis fazer entre uma coisa, ela quis fazer uma oração e ela trouxe um rosário da Polônia, ela rezou com o rosário sobre a minha mão na Polônia e ela disse que vai trazer um rosário da Polônia em janeiro. Então, essa questão dos costumes é muito agradável, né? Tá, vamos falar... Você vê o vínculo, né? Cria o vínculo, o idoso precisa de vínculo. Exato. A outra pergunta é muito engraçada, mas é séria. É engraçado para vocês vão ver engraçado. Mas no meu ambulatório eu já respondi mais do que uma vez isso. Vou contar bem curto o caso da paciente. Dona Fulaninha, 91 anos, um padrão melhor do que 91 anos, parecia ter menos. Segundo ela usava o creme Nivea da Lata Azul, que mantinha a sua jovialidade. Se ela me ouvir, ela vai saber que é ela. E uma outra senhora perguntou, viu, já tô com 45 dias de pós-operatório, já tô andando sem um andador, já tô usando só a muletinha. Ela, o esposo, ela pergunta, já pode namorar? Ou seja, tem gente que acha que velha não tem vida sexual, tá? Então, assim, vou perguntar pra doutora que tá aqui. Todo mundo riu em minha volta na hora. Eu também achei engraçado. Achei legal, porque eu tenho bem menos tempo que ela, né? Então, assim, eu achei muito legal. Idoso tem vida sexual, doutora? Sim, tem. Viu? Não precisa rir. E isso tem que ser perguntado também durante a consulta, né? A gente aborda esse tema. Claro, a gente faz a pergunta e vê como vai ser a resposta. Às vezes você entra mais nesse assunto, às vezes não, dependendo, né? Como o paciente quer falar sobre isso. Mas é muito importante. Realmente precisa, né? Uma de manter a jovialidade deles é a vida sexual, né? Realmente. Tem que imaginar, entender que é uma função normal do organismo. Já trouxe um ginecologista aqui. Eu vou trazer uma especialista em hormonologia só para falar de menopausa. Mas, assim, com relação ao envelhecimento, tanto de homens quanto mulheres, a vida sexual, ela existe. Eu acho que a medicina, a tecnologia evoluiu muito para isso. Muito. Né? Então, os idosos têm vida sexual até quando é possível, eu acredito. Sim. Eu acredito. A gente precisa, na mulher, às vezes a gente precisa ter um cuidado, porque tem a questão da menopausa, né, que tem os seus efeitos, mas assim, existe a reposição hormonal, que isso realmente eu deixo
toda para o ginecologista, né? Uhum. Então, não lido com essa parte, mas é preciso nessa fase da mulher, é importante, até para ter essa vida sexual mais E mais pra assim, frente. não entender que não é aquela coisa assim, ó. Doutor, tô com calorão, ou com fogacho, né? Não tô com calorão, eu tô com dor de cabeça. Muitas vezes a tendência era, sentou na menopausa. Aceita. Isso se aceita. Ou a gente sabe que hoje em dia os ginecos e as pessoas que lidam com reposição hormonais endócrinos também, que não precisa ser tão sofrido, né? Não Não precisa precisa ter não. tão sofrido. A mulher não precisa envelhecer tendo esse terror na vida dela. Então, que bom que tem alguém que faça isso. Exato. Pontos específicos, que eu confesso para vocês que são 2 temas que eu queria muito que ela viesse falar com a gente, porque é aterrorizante. Você falou 1.500 vezes aqui já a demência. Por favor, explique para as pessoas o que é demência. Se tem tipos de demência. Por que dá demência? Bom, a demência é um capítulo grande, né? Que tem muitas coisas para se falar. Vou tentar resumir um pouco, assim. A demência, então, assim, é a perda da memória atual, Ok. né? O que a gente vê muito, e às vezes os familiares não percebem, mas ela tem uma memória boa, ela lembra de todo mundo lá, das coisas que aconteceram na infância dela. Ok, essa memória, legal, mas a gente precisa ver a memória atual, né? Atual. Então, e a perda da memória atual junto com alterações da dinâmica do dia a dia desse paciente, né? A queixa principal para mim, que chega no consultório, é realmente o esquecimento. Esquecimento. Só que é um esquecimento que você vai investigando e vai conversando, que hoje em dia está muito relacionado à distração e não exatamente um esquecimento, né? Porque esse esquecimento que a gente fala do diagnóstico de demência tem uma perda já de outras atividades básicas, instrumentais da vida diária que a gente precisa avaliar. Mas as distrações hoje em dia, eu brinco assim, elas falam, mas eu vou lá, daí eu brinco, você vai na geladeira, abre a porta da geladeira e não sabe o que foi buscar. É isso que acontece com a senhora? Dela, exatamente, doutora, é isso mesmo. Aí eu explico para elas, você estava no sofá e você pensou, eu vou lá buscar o chá na geladeira. E aí, do sofá até a porta da geladeira, você já pensou em 1001 coisas. Então ela tá E aí você distraída. esqueceu o que você foi buscar. Mas aí você fecha a porta, você para. Lembrei. Então, É distração. isso é distração, né? Não é um esquecimento. Você não esqueceu. Ou um exemplo, assim, que pode trazer mais... como é que eu vou dizer? A gente precisa ter mais, ter mais cuidado com esses outros tipos de esquecimento. Vamos dizer, eu esqueci a senha do banco, eu esqueci alguma coisa que eu já faço há muito tempo e que agora eu já não sei mais fazer, uma receita de bolo, né? Uma coisa que é do dia a dia, assim. Então, isso tem que chamar mais atenção. Uma coisa que eu percebo muito é a queixa de esquecimento vindo do próprio paciente. Sim. Ou uma queixa de esquecimento vindo da família. Porque essa queixa vindo da família é uma coisa muito pontual, muitas vezes, porque, eles estão percebendo, o meu pai tá diferente. Então, isso tem que chamar atenção. Né? Nem é só um esquecimento, é uma alteração de comportamento, muitas vezes. Meu pai tá fazendo coisas que não fazia antes. Isso tem que chamar atenção, né? Então, assim, mas eu sempre falo que toda queixa de esquecimento tem que ser investigada, né? Por mais que você brinque e fale, mas isso aí também acontece comigo, não sei o quê, você vai investigar. Porque a partir do ponto que você tem um teste de memória, que eu faço no consultório, eu tenho X no mês tal, dali 6 meses eu repito o mesmo teste, e ele vem diferente, alterado, tem alguma coisa errada. Isso precisa ser visto, né? Então, assim, mas você vai investigar com qual exame? Pois é. Qual exame que você dá o diagnóstico de demência? O exame é clínico, é história clínica, os testes de memória. Claro que eu peço, sim, eu preciso ver laboratório, ver como é que tá, tem taxas. Vitamina B12, muitas vezes está relacionada a perdas, né, cognitivas pontuais. Tireoide, a gente precisa dar uma olhada sempre, né? Anemia, outras coisas que estão relacionadas. Exame de imagem faz? Exame de imagem a gente faz. Para quê? Para descartar outras alterações.
Vamos dizer, tem uma outra alteração, ou tem uma parte, ou pode ser um tumor, pode ser alguma coisa que a gente faz para descartar outras alterações, né? Então, aí eu solicito um exame de imagem. Mas o diagnóstico ainda é clínico, né? A gente precisa conversar, ter uma história. Por isso, assim, quando o paciente vai sozinho e eu começo a perceber alguma coisa, eu preciso que ele venha acompanhado na próxima consulta. Porque eu preciso entender a história desse paciente, quem está por trás dele vendo outras alterações que o próprio paciente não pode contar, né? Porque ele não percebe, né? Então, assim... E a percepção do outro, né? Exatamente. Então, existe hoje, claro, outros diagnósticos, biomarcadores, tudo mais, para a gente avaliar isso, uma ressonância magnética. Mas, assim, ainda a clínica é soberana para o diagnóstico, né? Então, assim, mas e aí? Fez o diagnóstico... De demência. O que a gente vai fazer, né? De onde que Não veio? tem cura. De onde Não que tem veio? cura. Meu Deus. Não tem cura. E aí, a gente pode programar a vida desse paciente dali para frente, né? Entendi. Fazer o projeto, fazer o estímulo cognitivo. Tá no início ainda, é uma fase inicial, né? Tá comprometendo já o dia a dia, eu vou precisar que esse paciente seja mais monitorado. Olha, ele não pode mais ficar tão sozinho, Tem que ir por perto. né? Então, assim, tudo tem que ser visto e ser uma coisa delicada também no início, né? Porque às vezes nessa fase o paciente não percebe, a família percebe e é um pouco difícil o aceite disso Até tudo. pra ele aceitar, né? Meu, tô estranho. Exato. Mas doutor, eu não consigo botar um cuidador porque ele não aceita, né? Mas então tudo tem que ser muito devagar, né? Coloca então 2 vezes por semana alguém para ajudar. Tem que ser uma coisa muito combinada, a família tem que estar muito junto, né? Muito alinhado. Na demência, a família é essencial. O cuidador que está com esse paciente é essencial. Se o cuidador, ou a família, ou seja, filho, alguém que está cuidando desse paciente, for um paciente tranquilo, informado, porque você só vai ficar tranquilo se você estiver bem informado sobre aquela doença. Sim. Se você souber o que está por vir, né? E isso é o papel do geriatra, ele precisa explicar para o familiar e para o paciente, muitas vezes, o que está por vir, né? O que ele vai enfrentar. Os próximos anos da sua vida. Exato. Isso pode ficar assim 5, 10, 20 anos? Sim. A gente não tem um tempo de avanço. Não, você daqui vai para a cama, você vai ficar acamado daqui 10 anos. Eu não sei. Vai depender muito de como você vai viver esses 10 anos, né? Então, assim, a família é essencial nesse cuidado. Se ele está informado sobre tudo isso, gradativamente a gente vai conseguindo. Tem medicações que ajudam nesse auxílio de postergar um pouco, né? A partir do momento que eu fiz um diagnóstico mais precoce, né? Então, a gente consegue modificar um pouco os padrões de comportamento até desse paciente. Entendi. Não age na cura, não age na melhora da memória. Isso a gente tem que explicar para o paciente quando a gente começa a medicação, né? Mas o meu pai continua esquecido. Sim, ele vai continuar esquecido. Mas a medicação está ajudando nele a dormir um pouco melhor, ele não ficar agitado ou não ter outras alterações de comportamento. E aí precisa investir nesse idoso, né? Não dá para deixar ele sentado na frente da TV o dia inteiro. Mas tem tipos de demência? Tem tipos de demência. Tem a demência de Alzheimer, que é a mais prevalente, né? E a gente faz... o diagnóstico não tem assim, demência de Alzheimer, eu consigo diagnosticar. É uma possível demência, né? A gente coloca sempre dessa forma. Existe a demência mista, que é a Alzheimer com a demência vascular. Normalmente, a demência vascular, ela está relacionada a pacientes que já têm pressão alta, diabetes, que apresentam microinfartos cerebrais. Isso a gente consegue ver no exame de imagem que a gente solicita, sim. né? E ele pode ter as duas alterações juntas, né? A mista, a vascular com Alzheimer. E tem a demência frontotemporal também, que essa demência, ela normalmente inicia com alterações comportamentais muito específicas, assim. A mudança realmente, assim, é gradual, não é abrupta, né? Sim. Não é, o meu pai acordou diferente hoje. Não, é uma coisa gradual e realmente, porque como é frontal, tem muito a ver com o comportamento, né?
Então, ele começa a ter um padrão, às vezes tem uma hipersexualidade, né? Então, tem comportamentos diferentes nessa questão frontotemporal. Também conseguimos ver através do exame de imagem, né? Que aparece mais a questão na parte frontal. Tem uma pergunta engraçada nas sessões que você vai introduzir mudanças de estilo de vida, né? Bom, temos, então, né? Agora vamos programar a sua vida, vamos alinhar o cuidado. Ah, ele está muito resistente, ele não quer... Tem uma pergunta que me fazem, que reclamam muito, é engraçada. Idoso é mais teimoso ou as pessoas que não têm paciência? Isso Idoso é mais teimoso ou a gente que não tem paciência? Tô pensando assim. eu falo para a família também, assim, realmente, para teimosia a gente não tem remédio, né? Então, eu acabo brincando, mas porque o que acontece? Eu explico para a família assim, você pensa, um filho, você tenta se colocar no lugar desse idoso e você pensa assim, ô pai, vai tomar banho. Ô pai, vai lá comer. Ô pai, vai não sei o quê. Você gostaria de ser mandado o tempo inteiro? Você não gosta de ser mandado. Então ele acaba brigando com a família, brigando com aquele filho. Não é porque ele é teimoso, é porque ele não tá afim de ser mandado. Então você tem que tratar ele como um idoso, um pai, que assim, você vai continua sendo seu auxiliar. pai. Exatamente, sabe? Assim, mas ele não quer, ele é resistente, ele briga, não sei o quê. Mas assim, ele tem uma história atrás disso tudo, né? Então, Sim. assim, eles têm a percepção dele. Então, você tem que perguntar o que ele quer, né? Não é simplesmente impor as coisas, né? Tem pessoas que se dão muito bem, mas as conversas são muito engraçadas, porque brigam na frente da sua Sim. frente, assim. Hoje eu não vou falar nada, deixa só ele falar, doutor. Porque, sabe aquela coisa? Né? Que a gente se dão muito bem, Sim. mas, assim, acho que é choque de realidade, choque de gerações, né? Exatamente. Então, é uma forma diferente de ver a questão da teimosia. Exato. Bom, uma coisa que eu te trouxe aqui, a gente já falou por trás das câmeras, que é um dos motivos que me fez trazer você aqui e que é o meu calcanhar de Aquiles no meu dia a dia. Doutor, meu pai internou para operar o quadril que quebrou com o senhor. Internou ontem. Hoje ele já tá vendo bicho na parede e tá falando coisa com coisa. Delírio, né? Isso. Gente, não é delirar de febre. Eu falo pra você, teu pai não tá delirando de febre. E aí até eu... Ele não tá delirando porque ele tá maluco. Ele não tá maluco. É uma coisa que acomete, eu não sei se o delírio acomete só no ambiente hospitalar, é claro que eu sou um médico muito hospitalar, não faço, raramente faço consultas domiciliares. Então, a visão que hoje eu trouxe a doutora Lili para ver isso com a gente também, mas idoso faz muito delírio. E uma neurologista falou para mim, delírio mata. Né? Mata. Meu Deus, o que é o delírio, gente? Pelo amor de Deus. Então, O que eu faço com isso? Eu vou levar você para o hospital para me ajudar. Agora, o que faz? Por que tem isso? O delírio, na verdade, é um estado confusional agudo, né? Então, assim, é uma alteração da consciência e da atenção do paciente. Acontece mais em idoso, realmente, né? Por causa das questões neurológicas e degenerativas. Mais em ambiente hospitalar, sim, né? Mas a gente tem isso em domicílio, em pacientes principalmente com demência, que já tem uma alteração, né, neurológica. Mas em ambiente hospitalar, e principalmente pós-cirurgia ortopédica. A incidência é de 50%, tá, de delírio. Então, assim, precisa ter todo um cuidado. Claro, numa cirurgia de urgência, é diferente de uma cirurgia eletiva, que você pode prevenir isso. Isso né? eu falar agora, tem como prevenir? Tem sim. Tem vários cuidados que você pode ter. Claro que a gente não pode dizer que não vai ter, mas existem cuidados que você pode ter. Por isso, introduzir o geriatra num pré-operatório também, e para acompanhar, né? Isso é essencial até para já ir prevendo o que pode acontecer, né? Então, no pós-operatório de urgência, principalmente em CTI, né? Onde o paciente fica dentro daquele ambiente com muitos barulhos. Muito bip, muito barulho, muito... Isso. Altera o sono, né, do paciente. Muitas vezes esquecem de prescrever todas as medicações que o paciente já faz uso. Então, assim, às vezes entra esse benzodiazepínico que o paciente já usa em casa e esquecem de prescrever no hospital. E aí ele faz um quadro de abstinência. E se o paciente não usa e recebe no hospital, também pode fazer mal? Pode, com certeza. Mais mal ainda, porque não faz parte do arsenal dele. Não.
E também não deve entrar como medicação, né, para tratar delírio. Então, assim, a gente precisa ter cuidados que não é só... o paciente tá lá, a gente ouve assim, pô, a vovó tá lá, ela tá arrancando sonda, tá arrancando acesso, tá fazendo tudo e ela não era assim. Mas a gente tem que ver, realmente, todo o ambiente como está, né? Tentar retirar o paciente o quanto antes do CTI, né? Que é uma das coisas primordiais. A mobilização do paciente precisa ser feita o quanto antes, né? A gente, às vezes, examina o paciente ou, às vezes, não olha, tira o lençol de cima, ele tá com um bexigoma, ou seja, com um xixi preso, que precisa ser tirado, né? Dor é uma das principais causas de delírio no paciente internado. São medidas não medicamentosas, né? Exatamente. Dor você controla com a medicação. Mas existem medidas que não são medicamentosas. Sim, você precisa, na verdade, o ideal é ter um checklist, né? Porque tem várias coisas que você precisa ver do paciente. Como se fosse um protocolo. Exatamente. E aí, ver a questão auditiva, de óculos, né? Que o paciente, às vezes, está ali e não... No CTI, muitas vezes, a gente não vê, né? Porque eles têm um aparelhinho, às vezes, do auditivo. Eles tiram tudo isso antes de internar, né? Mas, na verdade, o ideal é ficar, né? Com o aparelho. Só que a gente entende também, pô, o aparelho é caro, vai perder no CTI e tal. Mas, assim... Vai perder no centro cirúrgico. O óculos precisa deixar... Né? Então, assim, sondar o quanto menos o paciente, deixa ele fazer xixi, né? Ele não precisa de sonda, né? Tirar isso tudo. Li um artigo dizendo que quanto mais sondas e catéteres, mais trariam delírio, né? Com certeza, porque é tudo muito... É uma agressão para o paciente idoso, Invade, né? Então, a questão de evacuar é uma das principais causas do paciente que está acamado, que está sem mobilidade, né? Você precisa saber... se ele está fazendo cocô ou não, né? Então, isso tudo causa o delírio, né? A gente, questão de eletrólitos, né? A gente precisa estar vendo isso, porque eles fazem muito hiponatremia, baixa de sódio, né? A principal causa de delírio. Só que, assim, a gente tem que lembrar também que o delírio não é só agitação. Existe o delírio hipoativo, que a gente chama também. Fica sonolentão. Fica sonolento. De repente, tem alguma coisa estranha. E isso, na verdade, quando o paciente, não só em pós-operatório de ortopedia, né? Quando o paciente vai à emergência, né? Tá em casa fazendo isso, tá estranho. Quando é uma coisa muito aguda, né? O vovô tá dormindo o dia inteiro, né? E uma coisa que eu não falei aqui, que é uma das principais coisas que acontece na emergência, é mudança de medicação. Às vezes ele tá tomando um antigripal que causou tudo isso. Ou muita agitação, ou ficou muito caído, muito sonolento. Eu tive um quadro que vinham fazendo vários enemas, várias lavagens intestinais para a vovó conseguir evacuar, ela tinha dificuldade e ela entrou no estado. Sim, provavelmente sabe por quê? Por desidratação. Através da lavagem. Exatamente. É uma das principais causas também. Então, assim, a gente precisa, durante a internação, ver hidratação, hidratar esse idoso. Não vou hidratar porque ele é idoso, o coração é fraco. Você precisa ver, você precisa entender como que tá. Se ele tem uma doença cardíaca ou se ele não tem, quanto de líquido que cabe, né? Exato. Isso precisa ser tudo visto, né? Os exames anteriores, pós-cirurgia, ele faz muita anemia, né? A gente precisa ver isso, né? A gente precisa acompanhar. Mas é idoso, né? Ele tem um pouquinho de anemia. Todo idoso tem anemia? Não, idoso não tem anemia. É que não dá pra aceitar, assim... esse é pesado que eu vou falar, mas assim, existe... Não tô falando que é hospitalar ou que é... Existe uma questão um pouco cultural, que eu até brigo, assim, né? Que por a pessoa ter 80, 90, mas, você quer deixar tudo zerado? 85 anos, 90, 100 anos? Não. Eu fui muito questionado quando eu fui uma paciente de 106 anos, se eu era maluco. Gente, ela vai ter o mesmo tratamento que uma pessoa que quebrou o fêmur, o quadril, né? A mesma lesão, só que num corpo de 106 anos. Você é maluco. Então, assim, existe uma... não dá pra aceitar só porque é idoso. Hoje em dia, eu realmente me revolto quando eles chegam e me dizem assim, eu não fiz a prótese do meu joelho porque o médico falou que eu não tenho mais idade. Cara, não existe isso. Não tem sentido. Não tem sentido. A idade cronológica, se você vê só a idade do paciente, não faz sentido nenhum. Porque né? assim... Cadê a funcionalidade? Ele vai perder funcionalidade. Ele tem que aceitar que ele fique com dor. Exatamente. Com um membro que é inútil, sendo que ele pode fazer uma substituição articular. Eu venho vários pacientes. O médico falou que não tem o que fazer, né? Bem, a gente respeita a opinião do colega, mas
a gente não pode aceitar certos diagnósticos por aquela idade. Exato. Até porque hoje a gente tem que concordar hoje, com toda a tecnologia, e o mundo ele é melhor em alguns aspectos, as pessoas têm longevidade. Exato, exato. Aí eu pego pacientes de 90 anos que às vezes estão numa cadeira, são cognitivamente muito bem, mas estão no cadeira de rodas porque não fizeram a prótese. Quando Porque poderia alguém ter plantou a ideia. Exatamente, Uhum. exatamente, exatamente. Ou seja, mantém um padrão cognitivo até os 90, ou seja, quando estava com 70, poderia ter feito, né? Não tinha As pessoas estão contraindicação. vivendo, Aline, 90. Sim. Estão chegando a 100 anos, com facilidade. E eu digo, chegam bem aos 90 anos, tá? Chegam bem. Você conversa, você tem um diálogo, uma conversa legal com esses pacientes. Eles têm funcionalidade, tem pacientes que ainda dirigem com essa idade, né? Então, assim, eu atendi uma esses dias de... Ela ia fazer no aniversário de 98 anos. E aí eu sempre pergunto nos pacientes, né? Eu falo assim, e aí, qual é o segredo? Né? Qual é o segredo? Ela me respondeu assim, uma coisa que a gente nem comentou aqui, que sabe qual é o segredo, doutora? Não guardar rancor. E era uma senhora que tinha uma história de vida, ela já tinha perdido 2 filhos, um marido, e ela podia estar muito diferente. E ela me respondeu isso, não guardar rancor. Sim. E ela, funcionalmente, ela veio andando para o consultório, ela só veio acompanhada porque precisava, porque ela sabia responder todas as perguntas que eu perguntei, sabia os remédios que ela usava, que eram pouquíssimos. E ótima. Ótima. Eu tive recentemente fazendo método CIS em São Paulo, e a gente que é médico tem que ter uma visão mais ampla, né? E olha como é engraçado isso, porque o envelhecimento, a qualidade do envelhecimento parece-me, agora conversando com você, parece-me que está diretamente ligado ao como você cuida do seu cérebro, né? Então, se a gente entende que o nosso cérebro tem o poder de transformar as coisas, faz sentido o que ela falou. Sim, sim. Porque, assim, você vai intoxicar o seu organismo com o que você come, né? E você pode intoxicar o seu cérebro com o que você guarda, com a emoção que você gera. Então, ela está correta. Porque é saúde mental, né? É saúde mental. A emoção que ela guarda vai gerar uma experiência, ruim ou não. Exatamente. Isso é muito verdadeiro. Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente não pode mais aceitar que as pessoas envelheçam sem qualidade de vida. Não. O paciente fez uma pergunta essa semana que eu vou usar a pergunta dele para você, tá? O paciente chegou, até mandei esse vídeo para a Pri, que está aí ajudando a gente. Ele estava com 70 anos, fez uma prótese quadril, 45 dias, estava sem andador, sem muleta, e andando normal, e já pronto para ir trabalhar. Ativo, trabalha numa indústria que produz postes de energia. Ele perguntou, aí eu olhei assim, sua prótese está muito bem, o senhor está bem, vai dar uma passeada antes de voltar para o trabalho, dar uma viajada mais uns 10 dias aí. Ele falou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Qual é o seu sentimento quando você olha para o raio-x e me vê assim? Eu respondi para ele que é impagável o quanto ele gastou com a cirurgia, o quanto foi. E às vezes, qual é o prazer de dar longevidade ou recuperar um idoso, não aceitar que ele... você tem 85 anos, está doente, você tem que morrer. Porque a gente sabe que recupera. Tem idosos que, assim, eu tive idosos que foram, graças a Deus, clinicamente muito bem assistidos e foram dados como teto terapêutico. E está vivo até hoje. Então, o meu barato é ver as pessoas caminharem, sem dor e caminharem. Dá para definir um sentimento que é você botar o idoso, porque a gente que ama idoso sabe. Você quase pega para si. A gente briga por causa de idoso. Dá para definir o sentimento, assim, você pegar um caso ruim, que talvez sem expectativa clínica, não de vida, e consertar, dá para definir o sentimento, porque o meu, ele é diário, tá, Aline? Ele é diário. É diário. Eu criei uma paixão por esse negócio, eu não consigo mais desfazer disso. Dá para definir qual é o sentimento, porque assim, se deixar como tá, morre mais fácil que os meus, né? Então, dá para definir o sentimento que dá? Porque nem tudo é dinheiro. Eu acho que, assim, a satisfação de poder ver eles novamente com uma funcionalidade boa, sabe? É muito gostoso de poder... eu não tô mais sentindo aquilo que eu sentia, ou a dor não tá mais me incomodando, eu tô conseguindo fazer o que eu fazia antes, né? Eu acho que isso não tem
acho que não tem como mensurar, assim. tem É como- não dá pra- muito gostoso, sabe? Não dá pra Você botar poder... preço, né? Não dá nem pra Não, mensurar o valor, né? não, Preço e valor são coisas diferentes, não. não dá pra botar preço. Porque uma das coisas que eu sempre falo, porque assim, o paciente idoso, você sabe, ele chega com muitas queixas, né? Ele chega realmente, assim, às vezes traz uma lista de queixas, Isso é né? muita queixa. É Então, muita queixa. é difícil a gente conseguir, e difícil não, é impossível a gente conseguir destrinchar isso tudo numa consulta só, né? Então, eu dou espaço, o paciente fala sobre essas queixas, só que aí eu sempre pergunto assim, o que disso está incomodando mais o senhor nesse Eu ia momento? perguntar, começa por onde? Começa por onde está incomodando mais. O que está interferindo mais, Na sua atrapalhando vida. mais no seu dia a dia? Qual dessas queixas? Então, a gente vai ver isso agora. E aí, a gente vai destrinchando aos poucos o que tiver mais para frente. Então, assim, a gente sabe porque o idoso tem outras queixas, tem outras comorbidades. Então, a gente tem que ir no principal e tem que ver o que mais está atrapalhando ele, né? Naquele momento. A queixa, realmente, a queixa principal. É ali que a gente tem que ir, né? Eu tava pensando assim, né? Pô, a gente falou do cérebro, da atividade física. É notório? É verdade? Ou isso é mito? Ou se é verdade, por que idoso tem dor por tudo? A gente vê essa queixa, não onde dói, minha querida? Tudo. É uma questão neuropática, é uma questão de falta de atividade física. Será que idoso tem muita dor? Às vezes não é aquela dor articular que é a que eu trato. Idoso tem muita dor, né? Não sei se é ausência muscular, se é fraqueza muscular. Na verdade, entra tudo um pouco de cada, né? As articulações em si, né? Envelhecem, O né? músculo, a perda do músculo. Então, as dores têm que realmente ser investigadas, né? Nem todo idoso tem dor, né? Mas a gente precisa tratar essa dor e ele não precisa ter dor, ele não precisa sofrer com a dor, né? Claro que às vezes a gente não consegue tirar ela 100%, mas a gente consegue aliviá-la, né, muitas vezes. Mas te dizer assim exatamente, não, o idoso tem dor, não. Ele não tem que ter dor, né? E não é o normal do envelhecimento, mas existem as questões realmente das articulações e tudo mais que vão sendo comprometidas, né? Aí a questão, às vezes eles falam, mas eu tenho osteoporose, então dói, né? A gente sabe que o osso poroso, ele não dói, só ele vai doer quando quebra, né? É frágil. Então, a gente precisa ver, né, orientar eles com relação a isso. Mas toda dor precisa ser investigada, né? No meu dia a dia, claro, já perceberam que no meu dia a dia eu sou um desesperado por geriatra, né? O ortopedista de cirurgião de quadril e de joelho, especialmente, ele lida com questões do envelhecimento articular. E assim, a gente já falou aqui de quanto o geriatra é importante no nosso dia a dia. A tendência nos serviços ao longo do mundo é bem aquilo que você falou no começo, a tendência é que o idoso adentre o hospital, numa cirurgia emergencial ou numa cirurgia eletiva. Muitos serviços de ortopedia, eu cito na Alemanha, ele passa pelo clínico que o prepara, passa por ortopedista clínico que faz diagnóstico e devolve para o ortopedista que opera. E ele faz o caminho de volta após a cirurgia para fazer o pós-operatório com o ortopedista que indicou a cirurgia e segue com o clínico. Existem alguns lugares do Brasil, em Blumenau tem uma colega que faz exatamente esse trabalho, que é deixar o paciente redondinho para cirurgia por fratura ou cirurgia eletiva. Então, no meu dia a dia, esse é o meu sonho de consumo. No teu dia a dia, onde mais você precisa de ortopedista? Tem momentos que você precisa, claro, a gente sabe que precisa, né? Eu preciso também de você. Que hora que casa mais a geriatria precisa do ortopedista, assim, fora a fratura? Eu acho que realmente nessa questão da indicação de uma prótese, né? E realmente ver se ele vai ser bem sucedido naquilo e a gente trabalhar em conjunto até para fazer esse pré-pós. Pesar o risco-benefício, né? Exato, exatamente. E isso é um trabalho que deveria ser em conjunto, né? Porque a gente precisa dizer, esse realmente... A prótese vai, porque a parte técnica é com vocês, né? Então, eu acho que aí casa muito, né? A questão da dor,
Eu fiz uma pós já em dor crônica, então eu tenho uma mão já nessas questões de medicação, então eu acabo pegando muito isso para mim. Mas tem ortopedistas que também acabam pegando essa parte de dor, né? Existe também o fisiatra, né? Que é um médico especializado em dor crônica, né? Então, assim, a gente vai... E uma coisa que é importante, alguns ortopedistas e já começarem a pensar... eu vejo a densitometria óssea, né? Não é só a mulher que faz densitometria óssea, o homem também tem que fazer, né? A partir dos 70 anos, todo homem Sim. tem que fazer uma densitometria óssea a cada 2 anos, pelo menos, né? Então, tem que lembrar dessa parte também. E onde mais, assim? A gente precisa que vocês indiquem o exercício físico, que vocês indiquem não dizer para ele, você tem um problema de coluna, você não vai mais poder fazer nada, né? Eu preciso que vocês indiquem. Isso é horrível, assim. Eu já venho numa tendência que não é uma coisa de gestão, assim, eu sou um cara que dificilmente tira o cara da atividade física. Você vai continuar, você vai se adaptar, você não existe, não negocio não fazer. Eu tenho uma paciente que me chama muita atenção, ela tem 63 anos essa semana, 63 anos, e ela pedala 56 km algumas vezes por semana. Ótimo. Então, assim, um porte físico bom, pouca gordura, mas sem tônus muscular. Falei, muito bem, você tem resistência, você tem um bom coração, mas você precisa tonificar teu músculo. Exatamente. Não consigo negociar que você não faça, acrescentar. Então, assim, não dá para negociar a atividade física em jovem, muito menos idoso. Uma coisa que eu me questiono muito, se aí o geriatra acaba fazendo, na literatura ortopédica, eu até converso com os colegas, a gente deveria fazer mais isso. O metabolismo ósseo. A gente sabe que o endócrino cuida, que o ortopedista deveria cuidar mais da parte osteometabólica, olhar a desintometria, né, cuidar com os alendronatos, fazer... Mas o geriatra, ele acaba fazendo isso? Sim, sempre. Até porque a gente tem que sempre cuidar na questão que o tratamento para osteoporose implica em medicações que influenciam na questão renal, né? Então, a gente sempre tem que dosar essa questão também, ver funções renais, para ver qual a melhor medicação para eles. A gente abrange isso também, com certeza. O geriatra, ele acaba abraçando, né? Sim. Se você for olhar os manuais de ortopedia, a gente tem que, deveria fazer... cuidar do metabolismo ósseo, mas a gente não faz. A gente opera muito, a gente vive em função de cirurgia, a gente trata muito dor relacionada a dores que não tem indicações, mas a gente trata, mas a gente sabe que o metabolismo ósseo, a gente está tendo muita fratura patológica. O alendronato, ele está, né, e seus derivados, eles vão... Eu tenho tido uma onda de fraturas patológicas, e aí cita-se que hoje tem tendências que você suspender um tempo, descontinuar. Isso. É real isso mesmo? Sim. Eu já tive uma aula que o cara falou que tinha uma indicação para minimizar ou desfazer o efeito, porque assim, o paciente começa a fazer sinais ósseos que vão, teoricamente, ser a tendência, tá? Que vai trazer para ele uma fratura patológica no futuro. Existem estudos olhando para a cortical do osso, e aí fala que tem que descontinuar. É uma coisa que, assim, tá bem... É muito na verdade, ainda a primeira indicação para tratar a osteoporose ainda é o bisfosfonato, né? A primeira é o top. Então, a gente coloca, às vezes, a gente bota o alendronato, né? Porque, assim, para quem trabalha no SUS é o que a gente tem na rede, né? E ainda é o que mais se estuda e o mais que sabe que funciona. Existe essa questão das férias que a gente fala, né? Não se usar mais de 10 anos, né? Porque, às vezes, o que acontece? O paciente lá tá... Eu vejo muito assim, né? O paciente começou a usar com 40 anos, ainda não tinha osteoporose, tinha osteopenia, aí ali nos 60 ainda está usando. Então, existe essa questão que precisa ser muito bem vista, né? E aí, se o paciente faz a fratura em vigência da medicação, precisa ser trocada. Ele não simplesmente vai parar de usar remédio. Ele fez uma fratura, ele ainda tem a osteoporose, né? Então, ele precisa rever e trocar a medicação. Claro que aí existe custos, né, das medicações mais caras e tudo mais, mas assim, precisa. A gente fala muito do ambiente, a gente discute muita coisa pensando no cenário ideal. E no cenário real, que a esmagadora maioria dos pacientes estão, como você vê a atuação geriatra, tem muito, tem pouco, é limitada pelas questões medicamentosas, no sistema público, como é que está o acesso das pessoas ao geriatra, né?
A gente tem que falar, a gente falou do ambiente ideal, né? Saudavelmente técnico, pô, tem todo mundo. E na rede pública, né? Como que tá essa questão de geriatra? É legal essa pergunta, porque é uma coisa que eu estou vivendo no momento, né? Então, assim, as medicações que a gente tem liberadas, né, no SUS, Disponíveis, assim, disponíveis, né? a maioria, até para a questão de saúde mental, são inapropriadas para o paciente idoso. Qual? Amitriptilina, Ultrapassadas? na verdade, elas causam muito efeitos colaterais, né? Então, assim, não existe uma reformulação dessas medicações, né? Então, assim, às vezes, a gente tem uma opção para a saúde mental dentro da saúde pública, que é a sertralina. É um ótimo antidepressivo. Uhum. Assim, isso depende muito, acho que, de prefeitura para prefeitura, né? Não é todas que têm a mesma lista de medicações. Mas aí, assim, para dor crônica, a gente já não tem uma medicação, né, que a gente utiliza, ou uma pregabalina, uma duloxetina, a gente já não tem isso disponível, né, e são medicações mais caras. Para insônia, a gente só tem o benzodiazepínico. Que a gente discutiu que não é a melhor opção. Exatamente. Né? E aí, assim, os próprios remédios para diabetes, né, a gente não tem disponível. Claro, existe algumas que são por LME, que você consegue, né, e antihipertensivos, assim, ainda dá para a gente colocar, mas para questões de saúde mental, assim, difícil. Para a demência, a gente tem disponível através do LME, né, que é o laudo médico específico que a gente preenche e consegue, né, pelo governo. Então, claro, tem que preencher uns papéis e tudo mais e tem isso disponível. Mas, assim, de prefeitura, de medicação de paciente, de médico de posto e tudo mais, é bem, bem limitado mesmo, sabe? Limitação Às técnica. vezes acaba que o paciente ganha aquela medicação porque tem no SUS, mas, assim, às vezes é melhor não dar do que dar, né? Então, a gente tem a limitação técnica da questão do arsenal medicamentoso, que eu também concordo que até para a questão ortopédica de dor deveria ser reformulado. Não dá para aceitar idoso tomando diclofenaco ad eterno, tomando nimesulida ad eterno, é inaceitável. Né? Opções de remédio para dor é uma coisa que a gente lida muito, então acho que tem muita substância moderna para dor, para idoso, a gente convive isso, e eu sinto essa limitação técnica. Profissionais tem bastante, geriatras no sistema único. Não. Não tem uma resposta boa. Não tem. Não tem. Na verdade, assim, o geriatra ainda é pouco difundido, assim, né? Eles, às vezes, não... Como é que eu vou dizer, assim? Não é muito ainda valorizado, eu penso, né? Porque não é uma coisa que você vê ainda muito, não tem muitos geriatras, né? Existe um número que eles fizeram esses tempos, um cálculo, mas agora eu não me lembro, assim, direitinho. Mas agora entrei na prefeitura e tô eu lá, né? E aí... E assim, o geriatra, eu sinto assim, ó, no meu dia a dia, parece que é uma coisa elitizada. Nossa, uau, Dona Maria tem seu geriatra, né? Parece que o geriatra ele é distante, como ele tem pouco, ele parece raro, e quem vai é porque tem muita grana. Parece, tá? A impressão que dá. Sim, sim. Né? Sendo que, assim, nós convivemos num espaço geográfico em que a população ela já tem uma idade avançada, ela lembra muito um padrão europeu, né? E deveria ter mais geriatras. Então, mas só que é uma tendência mundial. A OMS está dizendo, num artigo que eu li recentemente, que essas próximas 3 ou 2 décadas para a América do Sul serão as décadas do envelhecimento. Sim. Porque as pessoas estão tendo muito menos filhos e estão tendo mais durabilidade, mais longevidade. E elas vão entrar naquele cenário igual ao europeu, que as pessoas têm idade avançada mesmo, né? E vai acabar sendo o século do envelhecimento. Exato. Então, eu acho que tem pouco, eu acho que parece ser uma coisa elitizada. Eu acho que sim. Aqui a gente tem um pouco mais essa impressão, realmente, né? É uma visão realmente que acontece, mas a gente, como geriatra mais novo, digamos, a gente tá querendo desmistificar isso realmente, sabe? Por isso que a gente tenta realmente chegar mais próximo das famílias, chegar mais próximo, ter essas indicações, porque assim, a indicação de um médico para médico é muito importante. Muito valiosa. Muito, sabe? É isso que mais serve hoje em dia, né? Não é tanto a propaganda em si, mas se você falar, e às vezes, e o paciente idoso, ele quer o nome.
Ele não Aham. quer assim, vai no geriatra. Não, mas qual você indica, né? Se você Assim como tem eles um pedem, vínculo... me pediram essa semana um fisioterapeuta. Qual fisioterapeuta você não indicaria? Para minha Exatamente. mãe, que tem 89 anos, caiu, fez uma fratura do ramo, Uhum, sem tratamento cirúrgico, mas que eu preciso levar que alguém dê assistência aérea. E esse trabalho que você faz, ele arremete a uma coisa muito bacana, que é o retorno do médico próximo à família. exato. Isso voltou. Uhum, Porque, assim, eu vejo que alguns colegas que partiram para a especialização em saúde da família, alguns planos de saúde criaram ou resgataram esse profissional que está próximo. Não é apenas o cara que vai triar no plano de saúde para dizer se ele vai ser serviço ou não. Resgatou-se isso. sim. Porque precisa de alguém próximo. Então, na verdade, esse teu trabalho de ir na casa, a gente sabe que vai dar mais certo, porque as pessoas estão querendo não fugir, mas em tudo é especialista, né? E esse trabalho, e principalmente pro idoso, a família sente como? Ela tem a médica dela, É isso. entendeu? Exato. Resgata-se o médico da família. Uhum. Então, eu acho que a difusão se consta assim, a gente tem que aceitar que é uma população diferente. Eu já falei isso outras vezes aqui no meu podcast, que o nosso público não é melhor ou pior, mas é um público específico. Existem populações específicas, né? Como tem lá no Manual de Saúde, populações privadas da liberdade, população indígena e a população idosa, né? Exato. Porque esse é um público específico e esse público tem que ter um médico com que ele se identifique. Porque é igual criança, você não leva a criança em qualquer pediatra. Você tem um pediatra do seu filho. É igual eu falo, assim, quando eu explico o que é o geriatra, quando eles não entendem, assim, não sabem realmente o que é, qual é a função do geriatra, né? E eu explico realmente essa questão. Quando o seu filho você levava no pneumopediatra, no cardiopediatra, né? Então, você levava só no pediatra e ele indicava o que precisaria ser feito a partir disso, né? Então, realmente, tem gente que ainda pensa, não, o geriatra é o que vai encaminhar. Não, a gente não encaminha, a gente, né, pega para si, Uhum. cuida do paciente e realmente, ó, não, vai precisar de uma cirurgia, vai precisar de uma prótese. Então, a gente vai encaminhar, né? Mas senão a gente tende a ser um pouco egoísta, digamos, e pegar o paciente pra O gente, né? geriatra parece que ele compara muito ele ao pediatra, que o pediatra de verdade, ele pega a criança, Sim, despe a criança, fala com o pai, fala com a exato. mãe. E o geriatra não despe o idoso, mas despe das suas questões sociais e fica com ele. Sim, Tem uma a gente identificação. investiga e eu falo, eu sou um detetive, eu vou perguntar tudo, tudo, tudo. E eu acho que talvez uma das últimas perguntas que eu tenho, e que é a questão que eu acho que é a mais ácida, na verdade não é uma pergunta, eu queria saber só como é que você lida para aprender um pouco, né? Nosso objetivo aqui, eu já falei, é criar, dividir conhecimento e dividir experiências, né? A gente falou das demandas físicas, psiquiátricas, neurológicas, questão social. Idoso tem muita demanda social, né? Tem. Porque envolve muito aquela coisa de que você falou, não quer ser mandado. E às vezes, não sei o quão difícil é para você, mas para mim, muitas vezes, você falou muitas vezes que o idoso tem uma história. E as demandas sociais dizem muito sobre quem ele foi na juventude. Putz, Exatamente. isso é muito difícil para mim, cara. Exatamente. Isso é muito difícil porque existem questões, não adianta passar o capeneiro, existem questões. Às vezes, aquele idoso, que hoje é um idoso de 80, 90, foi um cara de 40, 50, não foi bom para alguém. Ou ele fez escolhas erradas, né? Exato. Essas questões são muito difíceis. E aí não cabe julgamento mesmo, o julgamento Não. ele é da família. Que ele fez coisas erradas, ele não foi uma boa pessoa. Imagine o quão, para mim é difícil a questão de, tipo assim, eu tô numa situação, eu já tive situações em que o idoso tinha indicação de cirurgia, fez a cirurgia, e que eu não tinha ninguém no pós-operatório. Isso. E eu tinha idosos que as pessoas esperavam o desfecho pior, porque tinham interesses secundários por trás. Tudo isso acontece, gente. Não Sim. tem conversa. Isso acontece. Sim. E eu não sei quão difícil é para você lidar com as questões sociais e se você tem muito. O que eu vejo realmente, assim, essas questões da internação, principalmente, né? Quando, não vem ninguém visitar, não tem... E a gente precisa dar alta, como que vai ser, né? E aí você chega e vem alguém da família e aí você conversa com esse filho, digamos. E aí ele diz, mas ele não foi um bom pai pra mim. E agora você tá me dizendo que eu preciso cuidar dele? E aí você impacta, né? Porque o que você vai dizer? Mas assim, pela lei você é obrigado a cuidar porque ele é um idoso, né? Mas emocionalmente você não consegue. E aí, claro, aí você tem que utilizar de outros artifícios. Não,
Você vai, então, contrata um cuidador, né? Ou então, vamos pensar numa uma instituição de longa permanência, né? Uma casa de repouso. Mas, assim, existe isso. E isso é uma coisa que eu aprendi muito, assim. Não julgar em nenhum momento aquilo ali, sabe? Ah, Sim. abandonou, ele tá abandonado, Opa! né? Não. Existe realmente uma história. Existe um pai ali, existe um filho, existe uma questão que precisa ser vista, né? Assim como eu pergunto a questão no consultório, tem filhos, não tem? Porque hoje em dia me assusta muito aqueles que não têm filhos, né? Como fazer? Aí eu pergunto, e com quem você pode contar se você precisar ser internado? Aí, opa, Não tem ninguém. e agora? Né? Então, assim, isso tudo tem que ser planejado, né? Mas, pô, e aí eles param para pensar assim, mas eu nunca pensei nisso, né? Tipo, alguma coisa na sua velhice você vai ter que contar com alguém, né? Então, um sobrinho ou um afilhado. Então, assim, você tem que começar a pensar nisso também, né? Então, existe sim, a gente... Às vezes tem casos que precisa entrar uma assistente social, né? Em questões mais... que são mais frágeis e tal, né? Do paciente, porque a gente sabe que o cuidado pós-internação, principalmente, né? É o mais importante para não reinternar, né? Você lhe falou uma coisa muito importante agora, a gente já conversou no segundo momento, primeiro momento isso, e no momento da alta, instituição de longa permanência. Levantou uma bola para uma coisa que eu queria perguntar, né? E aí? Vale ou não vale internações prolongadas? Qual que é a tendência? Não. Internação prolongada, não. Deshospitalização. Com certeza. Só que precisa ser uma deshospitalização programada e saber como que vai ser, né? Lá no Rio a gente tinha os hospitais de transição. Então, você tratou a causa da internação do paciente. Sim. Só que ele precisa de uma reabilitação. Então, ele vai para o hospital de transição. Como se fosse uma retaguarda? Mais ou menos. Mais ou menos. Lá ele vai ter a reabilitação que ele precisa. Ou seja, o paciente fez fratura, ele andava, e aí ele precisa de fisioterapia. Ele vai para esse hospital de transição para mais um tempo, uns 15 dias, e aí ele vai para casa. Bacana. Né? Ou então, o paciente foi para o CTI, entubou, melhorou, ele precisa ainda ter uns cuidados, né? Tá com uma úlcera por pressão ou alguns cuidados que ele não pode ir para casa, mas ele também não precisa mais do antibiótico ou não precisa desses cuidados, então ele vai ter o acompanhamento da fono, vai ter o acompanhamento dos profissionais multidisciplinar, que são extremamente importantes dentro da geriatria, né? Que vai ter esse cuidado nesse hospital de transição. Né? Então, existem municípios em Santa Catarina que tem, alguns municípios, tá? Onde eu fiz residência renal, tinha-se um programa já que já faria essa deshospitalização do paciente. E esse sistema único de saúde, isso funciona super bem. O que é uma novidade agora que a gente está entrando também lá em Guaramirim, onde eu tô, a gente vai fazer essa parte de deshospitalização. É uma equipe, eu, a fisioterapeuta e a enfermeira. Né? É uma equipe pequena ainda, mas a gente tá com esse propósito. Claro que não vai ser um hospital, vai ser na casa, mas a gente vai acompanhar logo após a alta. Então, a gente vai tentar evitar a reinternação, a gente vai ensinar a pessoa a cuidar desse paciente idoso, né? O cuidador formal ou o cuidador da família, né? Que vai estar ali, até para, assim, pensando nessa questão de manter o cuidado sem precisar reinternar, né? Evitar essas reinternações que são... muitas vezes acontece ali 15, né, 20 dias depois de uma internação, às vezes, mais prolongada. Estatisticamente, as fraturas do fêmur proximal, né? Na última que saiu, os pacientes, 25% podem não vão sucumbir até em um ano. É bastante. E eu, no meu dia a dia, depois de formado, eu percebi que, realmente, eu faço tudo dentro do correto, mas, às vezes, em algum momento da deshospitalização, alguma coisa falha, e eles fazem muitas reinternações. Exato. E aí não são nessas reinternações que eles acabam falecendo. Porque, na verdade, muitas vezes acontece, a pessoa que está na alta não é a pessoa que vai cuidar. Ela não consegue transmitir esse cuidado, né? Então, a gente dentro, às vezes, da casa do paciente, ali a gente já consegue, não, vamos cuidar.
Ou vamos então, ele vai ter uma fisioterapia 2 vezes por semana. Sim. Mas e nos outros dias, o que que dá para ser feito? Vamos ensinar esse cuidador a fazer as atividades, né, que pode ser feitas por um leigo, né? O que dá para ser feito, para ele não ficar imobilizado 24 Nossa, horas por dia, né? tanto as questões nutricionais são negócios que Sim. esbarram muito, Aline. As Uhum. questões nutricionais, parece que depois de uma hospitalização, não sei se pela questão medicamentosa, não é que o idoso tem resistência. Alguma coisa atrapalha o retorno à sua dieta normal, sabe? O idoso ele já vai perder massa muscular, a gente já trouxe uma outra aqui, ele vai perder peso. Então, tem questões que empatam, que a reinternação, ela acontece pela falta do sistema multi, Exato, entendeu? exato. Como a gente já trouxe a Rita Mariano aqui, um fonoaudiólogo, ajuda muito a nutrir idoso. Meu Deus, é um negócio assim que eu fiquei impressionado e a minha questão observacional mudou muito com relação a isso. Então, lá fora, não dá assim, eu falo assim, a família não cuida. Não dá para botar no colo da família tudo, porque eles também estão aprendendo. Eles precisam de informação. Eles também estão aprendendo. Exato. Precisam de informação. Às vezes não orientam nem que o paciente, não, a comida deitado. Gente, ele tem que sentar. A Rita falou isso aqui. Né? Ele tem que sentar. É uma coisa básica, mas às vezes eles não sabem, gente. Eles não sabem disso. Né? Então, dentro da casa, a equipe multi, isso é muito importante. Assim, o geriatra, o médico, ele não vive sozinho. Ele precisa ter uma equipe multi. E assim, eu lembro assim, que a questão da mobilização. Eu falo 3 dias antes de operar, eu falo dia da alta. Mesmo assim, a questão da família não consegue ter coragem. Então, no fundo, nós precisamos de uma equipe multi mesmo para finalizar. Não tem jeito. Não dá para cuidar de idoso, que é um público específico, sem uma abordagem total. Com certeza. Eu acho que foi muito valioso, né? Vocês têm mais alguma coisa para colocar? Não, acho que Levantem seus idosos. Saiam da cama. Sentem fora do leito. Queria agradecer muito a tua presença. Foi um prazer te ver de novo, te reencontrar de novo. Isso. Eu realmente estou muito esperançoso, além de que a gente possa estar mais próximo, né? E isso eu creio que vai ser uma realidade. A gente está logo, logo no mesmo ambiente. Declaro que os meus pacientes vão ser seus. Nós teremos pacientes em comum. Sim. Porque é muito mais fácil você trabalhar com alguém que você já conhece há muito tempo, que você tem confiança. Isso é natural, afinidade é uma coisa normal e natural, você vai ter. Eu acho que nossos pacientes teremos pacientes em conjunto, principalmente pela sua abordagem domiciliar, que não temos ninguém que faça isso nesse momento. Isso vai ser, eu acho que vai ser, e é a tua grande sacada. Então, eu sou muito grato. Eu aprendi um pouquinho sobre delírio, sobre demência, vocês aprenderam um monte de coisa, né? Eu queria agradecer muito a tua presença, agradecer nossos patrocinadores, tá? Ser muito grato pela Ortomédica, implantes ortopédicos, que me auxilia nas cirurgias todos os dias, com placas, parafusos, próteses. Queria agradecer muito a Dina, da Ortomédica, que teve esse contato com a Priscila, que facilitou a nossa vida, facilitou o nosso coffee break. Agradecer a panificadora La Sophie, que é a nossa patrocinadora nesse evento, que trouxe um brindezinho para a doutora Aline. Comidas saudáveis para envelhecermos de forma saudável. Obrigada. Tá. Pela primeira vez. Obrigada. Acompanhe nossas redes sociais. Quem tiver dúvidas, quem tiver questionamentos, se vocês tenham gostado, encaminhe para os seus familiares, para os seus conhecidos. Mandem mensagem, @drmarlon.orto. Doutora Aline vai estar com o seu link colocado também na nossa bio. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por assistirem. Encaminhe esse vídeo para os seus conhecidos. Até o próximo episódio do Ortopedizando. Vem aí o próximo episódio.